Se você tem alguém na sua família que você quer evangelizar, mas não consegue, esse vídeo é para você. Todos nós temos esse desafio na nossa caminhada e Deus nos dá hoje nesse vídeo uma revelação de um caminho para que a gente possa levar a luz para nossa casa e evangelizar até mesmo as pessoas e as situações mais difíceis. Eu sou o Juan Diego, essa é a Missão Guadalupe e eu peço a Nossa Senhora que abra os caminhos do céu para que Deus possa falar com você nesse vídeo. Gente, evangelizar em casa não é fácil. As pessoas da nossa família são provavelmente o maior desafio da nossa vida cristã. Ainda que você tenha nascido num lar cristão, onde você foi evangelizado pelo seu pai, pela sua mãe, é muito provável que alguém na sua casa esteja ainda necessitando ser evangelizado. E nós temos o desafio de ser esse porta-voz de Deus lá e a responsabilidade de testemunhar o que Deus faz na nossa vida para conseguir trazer aqueles que estão longe do Senhor. É desejo do nosso coração salvar todos aqueles que nós amamos, cuidar de todos aqueles que nós amamos e dar a eles a oportunidade que nós temos de ter um Deus que cuida de nós em todos os momentos. E dói o nosso coração ver que, de alguma forma, isso é meio que rejeitado por algumas pessoas da nossa casa. Mas a primeira notícia que eu tenho para te dar, que não é tão boa, é que isso é extremamente normal. E foi Jesus quem disse, no Evangelho, em Marcos eu sei que tem, em Lucas eu sei que tem também, que um profeta não é reconhecido na sua própria casa. E você, por estar sendo voz de Deus, você é um profeta, você é uma profetisa. De alguma forma você é a voz de Deus na sua casa. E nesses tempos, além da sua vontade, além de toda a sua aflição ao ver o povo da sua casa longe de Deus, há uma necessidade muito grande de evangelizar os nossos lares. Porque o inimigo de Deus declarou guerra às famílias. Em uma aparição, Nossa Senhora vai dizer que o combate final vai ser entre o inimigo e as famílias. E nós nunca vivemos em tempos tão atacados por parte do demônio as nossas famílias. Hoje é normal a gente ver filho matando pai, pai matando filho, e brigas cada vez mais sem limites. Hoje, a cada 10 casais que se separam, 10 casais que se casam, 6 se separam, Pouquíssimos desses 6, se eu não me engano, 3 casam na igreja e tem o sacramento do matrimônio. E tempos difíceis. Então, assim, muito, muito complicado nós não evangelizarmos as nossas famílias. Porque toda família acaba dando resultado na próxima geração. Então vem os filhos e os netos com essa carga genética do que não foi ainda convertido para o Senhor. Desculpa. Do que não foi ainda convertido para o Senhor, do que ainda não foi levado para o lado de Deus. Os tempos são difíceis demais. E nós temos aí algumas vias e algumas maneiras de evangelizar na nossa casa. E nós precisamos reconhecer a princípio, para começo de conversa, de que são tempos difíceis, como eu já disse, e que é um momento de escuridão, que muitas e muitas casas hoje passam, e algumas pessoas da nossa família, por mais que você que esteja me assistindo possa já estar na caminhada, também passa. Então é um momento de escuridão, é um momento de escuridão, de valores invertidos, de ideologia de gênero e tantas outras coisas que fazem uma certa violência, na verdade, à vontade de Deus e aquilo que Deus tem para nós. Então, quais são os caminhos que a gente tem? Eu vou ler uma palavra daqui a pouco que vai dar um caminho, uma direção diferente para nós. Mas a gente tem, de princípio, a princípio, o testemunho. Porque
pessoa da nossa família vendo a obra de Deus na nossa vida, ela vai conseguir não se motivar, mas ela vai conseguir acreditar, né? Ela vai ser ali um Tomé que vai falar assim, não, se arrumou esse, arruma eu também, né? Se faz milagre na vida desse, faz milagre na vida de qualquer um. É lógico, gente, que não vai haverá reconhecimento fácil na sua casa, né? Você vai estar levantando morto e vai ter gente falando assim, ó, você está levantando morto, mas é bem mais ou menos, hein? Sim, na sua casa esse é o normal. Na verdade, em toda a vida cristã né? Se o nosso mestre foi perseguido, morto, crucificado, a gente não pode esperar aplausos. Mas é pelo testemunho que a gente mais vai conseguir trazer as pessoas para Deus. As pessoas enxergando em nós que reza, que canta, que prega, que vai à missa, que vai mais de uma missa uma semana, mas que isso tem efeitos na nossa vida e revela em nós virtudes. Porque não adianta nada, né? Entre aspas, a gente sempre usa essa frase com certo receio. Mas pouco adianta você viver na igreja e ser uma pessoa estúpida, carrancuda, uma pessoa que não se adapta às realidades da sua casa. Não adianta você rezar o rosário todo dia, ou pouco adianta você rezar o rosário todo dia, mas não ajudar na louça, não ajudar nas contas, não ajudar no relacionamento, na criação dos filhos, não ajudar ali nas coisas práticas. Porque você precisa, eu preciso ser a imagem de Deus viva na nossa casa. E Deus é amor, é caridade, é compaixão, é um Deus próximo de todas as limitações. E dificilmente a gente vai conseguir evangelizar alguém da nossa casa pregando para ela e falando da palavra, né? Os meios mais eficazes que eu conheço são a oração, rezar por essa pessoa, quanto tempo for necessário. Santa Mônica rezou por Santo Agostinho anos e anos e anos, e você está rezando aí tem 2 meses e já quer parar, né? E então, assim, orar por essa pessoa, rezar pela conversão dessa pessoa, com paciência e perseverança, e o testemunho. A pessoa vê em você aquilo que Deus fez. A pessoa vê em você aquilo que Deus fez. E isso é muito eficaz, né? As palavras até comovem, mas o testemunho arrasta. Então nós precisamos orar e testemunhar. Só que aqui entre nós, né? Só eu e você aqui. Existe uma dificuldade grande da nossa parte de testemunhar a Jesus Cristo dia e noite. Porque na nossa casa a gente é confrontado com as nossas maiores misérias, a gente é confrontado com as nossas maiores tribulações, com os nossos maiores conflitos, né? É complicado demais. Então a gente ora, mas tem hora que a gente esmorece. A gente tenta testemunhar de alguma forma, mas chega um momento que parece impossível. E eu pedi a Deus uma graça, na verdade através de um tema que me deram para uma pregação há 3 anos atrás. No Filho de Maria, se eu não me engano, que é o grupo de oração aqui da cidade. Eu pedi uma graça para Deus de uma maneira de evangelizar, de levar Jesus para casa, né, e tentar fazer com que ele possa ter espaço lá. Uma maneira além da minha oração e além do meu testemunho, né? Com isso, claro, mas uma maneira que fosse eficaz independente de mim, porque eu sou fraco, né? Eu sou limitado. Então eu pedi a Deus uma luz, né? Uma luz que pudesse iluminar a minha casa, né? Quando eu digo casa, a minha família. A Bíblia vai dizer várias vezes da família como casa, né? Numa metáfora, quando ele diz lá no Evangelho da casa edificada sobre a rocha, né? Que veio a tempestade, a ventania, a enchente e não levou. Ele está falando de uma família bem estruturada. Quando Josué vai dizer eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele diz, na verdade, que ele e a família dele serve ao Senhor. Lá em Atos, no capítulo 16, quando Paulo e Silas dizem ao carcereiro, né, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, é uma relação à família da pessoa. E em Zaqueu, né, com Zaqueu, quando Jesus diz, né, hoje a salvação entrou na sua casa, enfim. Então, eu identifiquei nessa revelação a casa como um lugar de escuridão e que precisava ser levado Jesus para lá.
além de pela oração e além de pelo testemunho. Por quê? Porque em muitos momentos eu posso fraquejar na oração, eu posso fraquejar no testemunho, ou posso não ser reconhecido no testemunho, as pessoas olharem para mim e não verem Jesus. O que é relativamente normal, gente. Uma vez alguém da minha família me disse assim: não, você vive na igreja, mas eu não vejo Jesus em você. Aquilo me impactou de alguma forma, mas eu tinha consciência do que eu estava vivendo em Deus era de verdade. E a resposta que Deus me deu foi que ninguém via Deus, né? A palavra que Deus falou assim: eu não vejo Deus em você. Ninguém via Deus na cara de Jesus no caminho do Calvário. Todo mundo via um coitado. Então não vai ser na minha que alguém vai ver Deus, né? Então assim, quando as pessoas não querem e não podem às vezes reconhecer a pessoa de Cristo em nós, talvez a gente tenha que apelar, entre aspas, para outros caminhos. Então, talvez pela oração você vai fraquejar, eu vou fraquejar. Talvez pelo testemunho nós não seremos reconhecidos. E aí então Deus me deu uma outra via para levar essa luz para dentro de casa. Eu queria ler aqui um texto para vocês, muito conhecido de todos nós, que está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, no versículo 39, que é a visita de Maria a Santa Isabel, que diz assim: naqueles dias Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação, a criança estremeceu no seu seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que acontece aqui é o seguinte: é uma casa que está numa escuridão. Uma casa que precisa de Jesus, mesmo sendo a casa de um sacerdote. Eles eram já velhos, não conseguiam ter filhos. O povo de Israel estava num silêncio lascado porque não tinha mais profeta. Zacarias ia todo dia ao templo, como sacerdote que era, para orar e pedir a Deus uma resposta. Eu acredito que tanto para os tempos de Israel, que não tinha profeta, quanto para a vida dele. Um homem e uma mulher que não tinham filhos naquele tempo eram tidos como amaldiçoados. Então a casa deles passava por uma grande escuridão. E como que a presença de Jesus chega à casa dele? Como que a luz chega? A palavra diz que em Isaías 7 que o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. E essa palavra diz do nascimento de Jesus. Então, se nós sabemos que a maneira de levar luz para uma casa é levar Jesus, nós podemos imitar aqui, e essa foi a revelação que Deus me deu, a maneira como a primeira casa que se tem registro recebeu Jesus. Essa casa que estava na escuridão. E a primeira casa, a primeira família que recebeu a pessoa de Jesus Cristo, né? Lógico que Deus Pai estava sempre com todos do Antigo Testamento, foi a casa de Zacarias e Isabel. E aí é para cair o queixo, né? Jesus entra nessa casa e leva a luz e muda a história daquela família. Só que ele não entra no seu trono, na sua glória, ele não entra num ostensório, não de ouro, né, nem nada assim. Ele não vai por um convite das pessoas, ele não vai nem por força própria. Ele vai por vontade dele, mas ele não vai ali com a sua força física própria. Ele não caminha a uma casa. A primeira casa que se tem registro de que a pessoa de Jesus entrou, onde a luz de Isaías 7 entrou e dissipou a escuridão, é a casa de Isabel e Zacarias. E ele entrou no ventre de Nossa Senhora. Então ele não entrou de nenhuma forma espetacular, mas ele entrou no seio daquela que era a toda pura, a toda virgem. Então ele entrou no seio de Nossa Senhora. E aí eu te pergunto, deu certo ou não a visita de Deus naquela casa? Deu muito certo, gente. O milagre já tinha acontecido, é verdade, né? Isabel já estava grávida e já não era mais estéril, mas esse milagre já aconteceu em preparação para a chegada de Jesus. Só de Jesus estar a caminho, a luz já começou a chegar por lá.
E aí então aquela visita vai e batiza praticamente João Batista no Espírito Santo, porque ele estremece no ventre de Isabel dizendo, né, reconhecendo que a luz estava lá. E Isabel também reconhece dizendo, né, de onde me vem a honra de a mãe do meu Senhor vir me visitar, e dizendo a Nossa Senhora que ela era bendita entre as mulheres. Então aqui nós temos um registro de que no ventre de Nossa Senhora a luz entrou dentro de uma casa e mudou. Então eu quero que aqui, além da oração, além do testemunho, se você não conseguiu de nenhuma forma atingir essa pessoa que você ama, você leve Nossa Senhora para sua casa. Você leve Nossa Senhora para sua casa. E aí então a luz vai chegar lá. Porque ela não é a luz, nem quer ser. Mas ela é portadora da luz. E é para todo sempre. Para todo sempre. Ela é mãe da eternidade. Não é só porque ela estava com Jesus na barriga naquele tempo. Porque ele declarou ela mãe depois de toda a humanidade para sempre na cruz do Calvário, quando ele diz: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Ali ele declarou para toda a eternidade. E aqui eu preciso dizer para você que tem alguma dificuldade ainda com Nossa Senhora, não perde a oportunidade, né? Eu não posso aqui fazer um vídeo de defesa de Nossa Senhora agora, né? Eu posso fazer em outro vídeo, mas dizer para você que a luz que ainda não conseguiu iluminar algum cômodo da sua casa, pode ser que consiga entrar pelos braços de Nossa Senhora, pelo seio virginal de Nossa Senhora. Então, a partir de hoje, o que você vai fazer? Você vai convidar Nossa Senhora para entrar na sua casa, entrar na sua história, convidar Nossa Senhora para ir com você aonde você tem que ir, convidar Nossa Senhora para tudo que você for fazer, e rezar o terço, e rezar o rosário, e consagrar a sua vida, uma total consagração a Nossa Senhora. E aqui eu não falo da total consagração somente do tratado, que é um livro que a gente pode falar outro dia em outro vídeo, mas de um apelo a essa mãe para que ela traga a luz para nós. E nós podemos nos apoiar na frase de São Maximiliano Ariacobo, que diz que nós podemos amar o tanto que nós quisermos Nossa Senhora, que nós nunca vamos chegar perto daquilo que Jesus sentiu de amor por ela. Então a gente não precisa ter medo, é o que ele diz, né, de amar demais Nossa Senhora. E saber, gente, que mesmo ela não sendo a luz, ela é a portadora da luz. E na minha história foi assim, todas as vezes que eu coloquei Nossa Senhora acima e à frente de todas as coisas, ela conseguiu trazer a presença de Jesus. Até nas situações mais difíceis. E eu tento viver essa total consagração a Nossa Senhora, para que assim eu possa ter frutos na minha família. E são mas muitos frutos. Situações difíceis, incrivelmente difíceis, em que Nossa Senhora conseguiu ser a porta do céu para que Deus pudesse fazer o milagre. Lembrando, ela não é a luz, mas o povo que andava nas trevas e viu uma grande luz naquela casa, na primeira casa que recebeu a pessoa de Jesus e teve a história mudada, recebeu pelo seio da Virgem Maria. E se você talvez esteja só na expectativa de evangelizar pelo seu testemunho, pode ser que você não consiga. Pode ser que pela sua oração você não consiga também, você fraqueje. Mas apela para Nossa Senhora e ela vai te ajudar a evangelizar toda a sua casa. Tá bom? Que Nossa Senhora possa cuidar de você, que Nossa Senhora de Guadalupe possa te acompanhar nessa batalha que é evangelizar a sua família, e que você tenha a humildade de reconhecer de que se Isabel, Zacarias e o próprio João Batista receberam a luz pelo seio da Virgem Maria, talvez seja esse passo que você precisa dar para a luz realmente chegar de uma vez por todas na sua casa. Tá bom? Se você curtiu esse vídeo, dê um like, curte aqui embaixo, comenta se você tem alguma experiência com Nossa Senhora, comenta aqui embaixo, né, alguma vivência, e eu vou ficar muito feliz em conhecer um pouquinho da sua história. Nós vamos ficar. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, a sua história. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós.